cara. Mas, enfim. O André que perguntou, essa aqui é clássica também, o pessoal pergunta. Uma gestão ativa de fundo de tijolo, a qual tende a ser corrigida pela inflação. Neste caso, na fase de uso fruto dos dividendos, é obrigatório mesmo reinvestir parte dos dividendos? Sim, pelo menos um quarto. Que é o seguinte: a floresta não morre. Uma floresta é para sempre. Agora, as árvores, meu amigo, morre, rio leva, cai raio, apodrece porque as árvores do lado estão muito perto. Essa história de que móvel corrige para a inflação tem um erro de palavra aí. As cidades corrigem pela inflação, não os imóveis. Tem que tomar um cuidado com essa frase aí. Antigamente eu gastava um verbo enorme para explicar isso de termos. Não. Vamos pôr isso no simples. As cidades corrigem pela inflação, não os imóveis. Tem que tomar um cuidado desgraçado com essa frase aí por conta disso. Sim, você tem que reinvestir parte dos dividendos de fundo de tijolo, porque é a carteira bem diversificada de tijolo que acompanha a inflação, não é um investimento. Show de bola. E a última pergunta aqui, o Dirceu, que virou membro nosso faz pouco tempo, inclusive, ele fez uma pergunta, mas eu vou ampliar também ela um pouco mais. Não estou conseguindo clicar nela aqui não, gente, deixa eu ver se eu... Oxi. Travou meu negocinho aqui. Mas enfim, vou perguntar assim mesmo. Ele estava perguntando sobre o atrelado do dólar nos FIAGs, mas eu vou ampliar um pouco mais a pergunta para falar como o que você está sentindo ali em relação aos indexadores dos FIAGROS, taxas, o que você está achando? Teve até uma pergunta aqui do pessoal falando do TIGAR, né, que tem a taxa alta. Então, vou ampliar um pouco a pergunta final. O que você está achando dos FIAGs em relação à indexação, né, que é mais CDI mesmo, CDI mais taxas bem altas, assim, e o que você acha dessas taxas de performance aí de fundos como o TIGAR e nos FIAGs, que tem muita taxa de performance também? Bom, taxa de performance, né, tem que ser alta, tem que ser condizente com a carteira, né? Não adianta você ter uma taxa de performance CDI, uma carteira IPCA ou vice-versa, sempre dá treta isso. Sobre FIAGRO ter taxa alta, perdemos alguém aí no meio do caminho, voltando. Sobre FIAGRO ter taxa alta, sim. Mas agro não é subsidiado? Algumas coisas de agro é subsidiado, nem tudo é subsidiado em agro. E para o produtor, na média dá bom, então eles fazem. Tem produtor que está meio estrangulado, vai fazer também, então essas taxas altas, por que FIAGRO é CDI? Porque, pessoal, o produtor, você pode até ver um CNPJ lá, mas geralmente é uma ou duas pessoas que cuidam da fazenda inteira de 20 fazendas. Então, são pessoas físicas, eles entendem CDI, eles não entendem IPCA. Ainda mais um público que gosta de CDI, então, né, CDI numa ponta e CDI na outra ponta. Eu estava acompanhando, eu acho que é o único FIAGRO FIDIC que está listado na bolsa, é um FIAGRO do Bradesco. Ninguém deve conhecer. É CDI mais 7, CDI mais 8. 2.000 devedores tem no FIDIC. Imagina, 2.200 devedores. E a taxa mais barata lá é CDI mais 6 e lá vai pedrada. Então, não é talvez espantoso essas taxas altas, a não ser que a gente compare com imobiliário, né, que é muito mais estável. Mas olhando para esse FIDIC que tem 2.200 devedores com uma taxa média de CDI mais 7, créditos que são feitos a cada 6 meses, nem são créditos muito antigos, são créditos bem de momento mesmo. Então, imagina, CDI mais 7, quando a Selic estava ainda em 12, né? Quanto que é 12 mais 7, né? E normal nesse setor. Aparentemente, pagar 20% ao ano para banco é comum em um segmento muito extenso de agro, não de fiagro. Então, depois que eu tive para mim era espantoso, era incômodo ver essas taxas altas nos fiagro, mas foi olhando para esse fiagro FIDIC que eu vi que provavelmente isso é normal nesse setor. É tudo high yield, os agro.
Show de Sim, cara. bola. E André, até aquela questão, né? Como era financiamento era bancário, né? A maior parte sempre foi banco, banco é CDI, né? Então tem essa questão também. Em relação à taxa de performance, cara, vou nessa linha também. Acho que tem que ser alinhado com o que o fundo propõe. Se o fundo te propõe, vou entregar, vamos colocar aqui, IMAB mais um. Então ele vai cobrar a taxa de performance se ele superar esse negócio. Entendeu? Se ele colocasse, minha taxa de performance é se superar o IPCA, pô, vai estar exagerando aqui, né? Não tem nada assim, né? Ele é Mas ele tem que sócio mesmo, né? Ele não é só gestor, ele é sócio. É, exato. E alguém perguntou até em relação ao Tigar, né, que é fundo de desenvolvimento. A gente, semana passada, né, inclusive a gente fez uma live aqui com a Mérito, né, que tem um fundo de desenvolvimento também. Convido você a assistir essa live, porque lá o gestor ele explicou a questão da taxa ser mais alta, por ser um fundo de desenvolvimento, e ele também explicou em relação à taxa de performance, porque muita gente confunde a cobrança da taxa de performance. Tem gente que eu já vi perguntar, pô, é um absurdo os caras cobrar taxa de performance 20% sobre patrimônio líquido. Não é sobre o patrimônio líquido, gente. É sobre aquele passado que ele promete te entregar. Tá? Então, esse é o resumo. Assiste a live lá que foi bem interessante. O Alexandre ele deu uma explicação bem legal em relação a tudo isso. E só para vocês terem uma ideia, o fundo é pequeno, eles têm 120 pessoas lá para acompanhar todas as obras. Então, o fundo de desenvolvimento tem muito mais pessoas realmente. É diferente de um fundo ali que ele não precisa ficar acompanhando em loco o tempo todo. E ele, se ele tiver 120 pessoas, é uma gestora gigante que tem fundos gigantes, né? Exato. Lembrando que fundo de desenvolvimento tem o mesmo problema de fundos de papel, viu? Ele pode até ter um retorno alto e tal, mas a taxa de reinvestimento é praticamente 100%, né? Porque quanto maior a revolvência da carteira, maior a taxa de reinvestimento para acompanhar a inflação. Não adianta ele ter um dividendo alto se ele nunca sai do lugar. E um fundo com alta revolvência, fundos de prazo, os fundos de crédito CRI e os fundos de desenvolvimento permanente, ambos têm o mesmo problema. Show de bola. O Ângelo só perguntou se acha interessante você fazer giro vendendo fundos valorizados ou apenas comprados e descontados. Acho que você faz os dois, né? Pelo que eu conheço. Sim, mas bem ocasional.